Em nosso estudo de hoje, a lição 88 do Livro da Esperança, em louvor da prece. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao Pai no íntimo, e o Pai que vê no íntimo vos recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Orai, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 27, texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a assustação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é defesa da própria alma contra as quedas morais de seu erguimento difícil, e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não basta o pranto de compunção e a postura de reverência. Apenas o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece com o serviço das boas obras que nos atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se tem a fazer. Que texto maravilhoso! E a gente vai procurar aqui estar analisando o objetivo de Emmanuel com relação à prece. Em primeiro lugar, a gente deve buscar sempre rogar ao Pai, junto com a prece que a gente faz, procurar entender a sua sabedoria em atender os nossos pedidos, porque a gente sabe que aqueles que estão sob nossa tutela, a gente não atende todos os pedidos deles, porque a gente sabe que alguns pedidos poderiam trazer muito prejuízo. Então, quem tem filhos, tem netos, e os nossos filhos vêm volta e meia fazer alguns pedidos para a gente é obrigado por várias vezes a dizer não. Ou então, eles fazem um pedido com um objetivo e, de repente, a gente atende, mas não da maneira como eles queriam. E a gente sabe aqui dentro do nosso juízo que essa é a melhor maneira, que não vai trazer tanto prejuízo. A gente precisa muito, no primeiro momento, entender como o Pai atende os nossos pedidos e a sabedoria que está por trás desse atendimento. Porque o Emmanuel começa trazendo 4 situações diferentes em que foi pedido uma coisa, né, e o atendimento desse pedido é que ele parece, no primeiro momento, ser completamente contrário, completamente desagradável. Então ele fala que você pede a cura de um doente e vem a morte e leva aquela pessoa. Aí você fica pensando, mas não era isso que eu queria, que eu pedi tanto, eu pedi que ele ficasse bom.
E se a gente parar para observar, não, ele ficou bom. Aquele corpo ia deixá-lo preso, aquele corpo não tinha mais solução. Ele ficar preso em sofrimento e de repente o pai veio e abreviou. Vai chegar do outro lado da vida agora, ele vai estar muito bem agora, porque a gente não está vendo o espírito imortal, a gente está vendo só aquele corpo agora que está aqui na nossa frente. Aí depois ele fala, solicitaste o afastamento da prova, eu não quero essa prova perto de mim, vem um acidente e acontece. Ué, mas foi a maneira de atender o teu pedido. Suplicaste a sustação da moléstia e para acabar a doença, e a doença terminou de mutilar o teu corpo, deformidade completa. E outra coisa, imploraste suprimentos materiais e a carência bateu à tua porta mesmo. Quer dizer, no primeiro momento ele está colocando aqui situações em que o pedido foi feito e o atendimento ao pedido parece ter sido completamente contrário, não exatamente aquilo que a gente esperava, mas que está sempre tendo uma inteligência muito grande por trás, uma sabedoria muito grande por trás do atendimento desse pedido, tendo em vista a evolução que a gente precisa desenvolver na gente. Aí, um segundo momento desse estudo, que esse é um momento também lindo também, o primeiro é só para chamar atenção nossa. Agora o segundo ele vem falar para a gente, a oração daquele que age, ela tem muito mais força. Quando o Emmanuel faz uma comparação para a gente, olha, chega no final agora ele fala, a oração ela é semelhante ao quê? Aquela casa que está toda desarrumada, quando você faz a oração, a luz se acende e você tem condição de ver a bagunça que está para você começar a organizar. Agora, se você só fizer a oração e não tomar a iniciativa, a casa vai continuar bagunçada. Você que tem que tomar a iniciativa de começar a arrumar, identificar o que é que deve ser feito e fazer a sua parte também. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obterei, busca e achareis. São esses três que você tem que fazer a sua parte. Então por isso que eles falam para a gente o tempo todo, a oração daquele que faz, ela acaba sendo aqui um guia para a gente, porque eu preciso fazer isso, está sendo mostrado o caminho para a gente bota a mão na massa, começa a praticar, começa a fazer, e a gente só vai observando depois os resultados daquilo que a gente está fazendo. Então, ele vem falar para a gente, principalmente nesse ponto, já que ele fez a comparação com a casa, vamos pegar agora o campo moral, vai ter coisas que não tem como a gente consertar agora no momento, até porque tem coisas que não vão ter mais conserto mesmo, da maneira que a gente pensa que teria. Assim, de repente, sem querer, eu tirei a vida de alguém, como eu já tenho um amigo que ele estava dirigindo o carro, muitos anos isso, e uma pessoa que estava pretendendo suicídio se jogou na frente do carro dele. E ele ficou numa tristeza, é claro, uma tristeza que qualquer um de nós sentiria. Ele não queria aquele resultado, mas todo mundo que presenciou, que testemunhou, falava para ele, ó, foi ele que fez de propósito, ele falou que eu ia fazer e fez mesmo. Quando você passou, você jogou na frente do seu carro. Não vai ter como voltar atrás, aí ele nem fez por intenção. Imagina se for uma coisa com dolo mesmo, com vontade de fazer mesmo, né? Aí você quer consertar aquilo. No campo moral, então, você faz a oração e começa a aparecer para você, né, o que você deve realizar para poder reparar aquele mal, ou então compensar de alguma maneira aquele mal. Aí você começa a tomar iniciativa, que aí sim a oração vai ter resultado. E eu me lembro mais uma vez de uma música aqui de um grande poeta aqui do Rio de Janeiro, que ele falava assim, as nossas noites são como oração na catedral, não cuidamos do mundo um segundo sequer. Quer dizer, ele faz uma crítica mostrando assim, tem muita gente que se entrega à oração e aquela oração improdutiva, aquela oração que não faz nada pelos outros, né? Quando na verdade a oração ela tem que estar ativa também, acompanhada de um atendimento, de uma ação, né? E não de uma omissão. A gente tem que aprender isso. Até o recolhimento que Jesus tinha diariamente era para isso, buscando orientações de como vai agir, qual o caminho que vai tomar no dia seguinte. E Jesus é simplesmente o guia e modelo mais perfeito que esteve aqui na Terra e precisava diariamente ter esse momento de recolhimento, de oração, como uma maneira de pegar ali qual é o roteiro de hoje. A oração vai estabelecer o roteiro para cada um de nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.